Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E hoje eu vou trazer para vocês o Everardo Mantovani. Interessante, ele vai falar sobre irrigação e agricultura irrigada. E ele tem uma visão que pode muito abrir a cabeça. Ele joga uma luz nova para as pessoas que pensam que a irrigação é o grande vilão da agricultura, que nós estamos tirando água e estamos perdendo, alterando demais o meio ambiente. E ele dá uma visão diferente disso daí. É importante que a gente olhe, que a gente entenda quem está trabalhando, quem passou a vida dedicado a isso e que tem uma visão ambientalista e de sustentabilidade acima de tudo. Então, pode muito bem abrir a cabeça das pessoas que estão trabalhando fora desse assunto e que têm ideias preconcebidas que eventualmente não correspondam ao que está acontecendo. Então, eu peço que você preste atenção à nossa entrevista com o Everardo. Grande abraço, bom, divirtam-se e aproveitem a entrevista. Como vocês sabem que o mundo precisa de água, a gente traz pessoas que trabalham e não só trabalham com água, mas que pensam a água. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o Everardo Mantovani. Vocês vão ver que ele tem pensamentos muito bons a respeito de água, faz um trabalho muito legal. Ele é engenheiro agrícola e mestre pela Federal de Viçosa e doutor em agronomia pela Universidade Federal de Córdoba, na Espanha. Foi professor na UFV. Em 2003, foi contratado pelo IMAFIR de Mato Grosso, Instituto Mato Grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação, onde atua como consultor técnico em projetos de desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada do estado de Mato Grosso. Ele desenvolveu mais de 12 softwares de uso na área de irrigação e recursos hídricos e é atual presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, a ABID. Seja muito bem-vindo, Everardo. É um prazer ter você aqui conosco. Conta pra gente aí um pouco da sua carreira maravilhosa. Como é que começou tudo? Como é que você chegou a trabalhar com irrigação? Conta tudo pra gente aí, por favor. Pois então, obrigado pelo convite, Everton, a Bruna. É um prazer estar junto com vocês, que fazem um trabalho muito importante para o setor. Primeiro, eu vou começar corrigindo. Eu fui presidente da ABID, Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, até o final do ano passado, né? E assumiu agora um grupo muito poderoso, que está fazendo um trabalho coordenado pelo professor Silvio, doutor Silvio, lá do Ceará. Mas voltando aqui, Everton, eu, na verdade, como você falou, eu me formei na Universidade de Viçosa, né? E lá, quando eu fazia o mestrado, eu fiz um concurso e passei para professor. Então, desde 83 até 2015, eu fui professor lá, 30 e tantos anos como professor, né? E eu digo assim que o professor é uma carreira fantástica, né? Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, né? Você tem um grupo de estudantes que, se você souber conviver com eles, você atrai para suas ideias, né? Então foi muito profícuo e eu saí para fazer meu doutorado na Espanha, né? E foi por um motivo muito especial. Num curso em 1986 no Brasil, com o governo do Brasil e da Espanha, vieram especialistas, e eu conheci dois grandes especialistas da Universidade de Córdoba e fiz a opção de trabalhar com eles exatamente por causa dessa visão que eles tinham de agricultura irrigada, né? É uma visão estratégica, ao mesmo tempo preocupado com a eficiência do uso de água. Quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar um pouco mais na pós-graduação, orientando os nossos estudantes de mestrado e doutorado e também os trabalhos de fim de curso. Então, foi um trabalho muito extenso e que eu, assim, trouxe algumas ideias, né? Eu lembro rapidamente, quando eu cheguei na Espanha, em 89, o professor Elias estava viajando, mas ele falava um bom português, porque eu falava um espanhol muito capenga, né? E ele colocou lá uma bolinha e falou assim, solo, e falou tudo sobre solo. Falou planta, tudo sobre planta, clima, tudo sobre clima, tudo sobre irrigação, fatores operacionais e colocou. Nessa estrutura complexa, qual é o nível de precisão que eu tenho que ter nas decisões de irrigação, de lâmina de irrigação? Então, aqui vai ser seu trabalho, e muito mais do que minha tese virou minha linha de pesquisa. Então, eu voltei ao Brasil,
orientei, né, eu faço com muito orgulho mais de 70 teses de mestrado e doutorado, fora as co-orientações. Então, a Parabéns. gente pôde colocar muito dos anseios que a gente tinha, né, e tem, nas mãos dos estudantes que desenvolviam exatamente todo esse processo de pesquisa conjuntamente. E aí vieram também os desenvolvimentos de inovação e a tentativa de passar isso para o mercado. E muitas vezes, como o mercado não estava muito preparado, ou não tinha o interesse adequado, eu fui obrigado a criar também empresas que foram empresas de inovação, numa época que não era nem bem visto você ter uma empresa na universidade, a universidade brasileira era muito fechada, né? Isso Sim. veio depois, com os processos de inovação e tudo mais, e aí eu trabalhei muito com o manejo de água dentro de fazenda, otimizando, e caminhei mais à frente, né, como a gente pode conversar depois, um pouco para trabalhar com o planejamento de recursos. E eu percebi que se a gente da irrigação não fosse interagir mais fortemente com a questão de gestão hídrica, a gente ia ficar para trás, né? Infelizmente, É o verdade. setor de águas, normalmente recursos hídricos, ele fica meio de costa para o setor de irrigação. Então, você tem o principal usuário de água do Brasil, muitas vezes não é convidado e não participa dos estruturas de planejamento adequado de recursos hídricos. Então, isso causa uma dicotomia que você forma dois grupos, o maior usuário e os que fazem gestão, muitas vezes não conversam. Então, isso que eu tentando fazer, que é interagir o setor nosso de agricultura irrigada, que como a gente vai comentar para frente, ele é muito mais do que jogar água, muito mais de que querer aumentar o lucro do produtor. Ele faz parte de uma estratégia de segurança alimentar do Brasil e do mundo. Então, nós precisamos. Então, eu tenho trabalhado muito com isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês que trabalham tanto com o tema água, para a gente poder discutir um pouco essas ideias. Muito legal, muito legal. Então já vou direto na ferida aí. Todo mundo que trabalha com água lê, né, que a agricultura é responsável por consumir 70% da água, né, do planeta, ou de toda a água que é utilizada pelos seres humanos. Esse é o número que a gente tem em toda a reportagem, em todo lugar que a gente vê, aparece como informação inicial. Conta pra gente aí sobre esse número, como é que você viu o papel da irrigação na gestão eficiente dos recursos hídricos? E será que a gente consegue abaixar esse número ou não é bem assim? Pois então, na verdade, é uma polêmica muito grande e que traz, assim, né, alguns distúrbios que prejudicam não só o setor de irrigação, mas a conversa e a estrutura de solução, né? Começa com a questão de consome água. Quando consome, para a sociedade diz assim, você consumiu um produto, você acabou com ele, né? E, na verdade, a gente tem na irrigação, na agricultura irrigada, uma coisa que é usar a água. Tanto é que 99,9% é devolvida à atmosfera se você aplica a quantidade certa, que é isso que a gente busca sempre. Se não aplica, vai infiltrar, muitas vezes não é o ideal, mas não se perde também. Mas você aplica uma quantidade muito pequena, 0, para milho, 0,03% sai nos grãos. Em torno de 0,06% do aplicado fica nos ramos, nas raízes. E 99,91% é devolvido à atmosfera. Então, que consumo é esse se a gente usa? E aí, então, a gente tem feito o seguinte raciocínio, a seguinte reflexão. Então, o primeiro é que não se consome, usa. E como esse uso você tira de um reservatório, de um corpo d'água, e não vai chover naquele local, vai ir para outra bacia ou dentro do outro local da mesma bacia, então nós temos que ter a lei que outorga de águas, licenciamento, né? E a irrigação cresceu no Brasil depois da Lei 9433 de 1997. Então, aí o valor econômico da água, a questão de outorgas, bacia, todo esse planejamento. Então, na verdade, esse 70% do consumo não existe. No mundo, o que se utiliza, o que tem o conceito, que aí você pega China, Índia, arroz e outras coisas, é que se fala em 70% de todos os usos.
Hum. No Brasil, os trabalhos da Agência Nacional de Água, que caracteriza o uso da irrigação e a disponibilidade, é um número tão impressionante que tem hora que o pessoal fala, não é possível. Todos os rios brasileiros têm uma vazão média de 109, vamos pôr 200 metros cúbicos por segundo. 200 mil metros cúbicos por segundo. Todos os rios brasileiros. Média do período de chuva, do período seco, 200 mil. Todos os usuários brasileiros, que são as fábricas, cidades, a irrigação, tudo, usa-se 2.000 metros cúbicos por segundo. Então, todo o Brasil usa 1% da vazão média dos rios brasileiros. E a irrigação usa 50% disso. Vamos pôr 60, 50, 60. Então, nós da irrigação usamos 50% de 1%. E aí, claro que a gente sabe que existe conflito, porque não está tão bem distribuída, você tira. Mas também falar que nós consumimos 70 é uma coisa que sai de um pouco de controle, né? E a sociedade. Você tem uma ideia, cerca de 76% dos empregos do mundo, a FAO diz aí, a ONU diz, estão conectados de alguma forma muito forte com a água. Então, você imagina a sociedade ouvindo, ó, vocês utilizam, consomem 50, 60. Nós vamos dobrar a irrigação e não vai ter água, né? E, na verdade, a gente sabe que esse valor é ínfimo, mas muito importante em muitas bacias. Então, isso exige o que nós estamos discutindo, que é a questão sustentabilidade, ou seja, você fazer o crescimento da agricultura irrigada de forma sustentável. E só uma última coisa, Eva. Esse 99,91% que é devolvido, por exemplo, na cultura do milho, até hoje não é considerado como retorno, porque não se sabe onde está caindo. Hoje, com os novos estudos, a gente está estudando um projeto lá da Universidade Federal de Viçosa, o professor Marcos Costa, a gente está estudando onde vai a água de uma certa área irrigada. Então, você sabe quanto cai na mesma bacia, quanto vai para outra bacia, quanto vai para o mar. Então, você começa a ter elementos importantes para discutir um pouco mais. Inclusive, aí a gente provoca o pessoal, fala assim, bom, 73% das águas do país está na Amazônia. Tira a Amazônia fora. Então, em vez de ser 1%, vai ter 4%, 3%. Então, sobe um pouquinho. Mas quando a gente irriga lá no Mato Grosso com água da bacia amazônica, eu estou fazendo uma transposição gratuita, trazendo essa água para chover na bacia do Paraná, na bacia do São Francisco. E isso que a gente precisa, né, de entender, esse uso eficiente, né, que não é um capricho do produtor. A agricultura irrigada faz parte da melhor estratégia mundial de segurança alimentar com sustentabilidade. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse raciocínio aí, quando a gente pensa em agricultura irrigada, eu tenho, claro, uma visão de quem trabalha com água subterrânea, que foi a minha formação, meu doutorado, etc. A gente vê um uso, por exemplo, nos Estados Unidos, um uso excessivo de determinados aquíferos. Então, eles fazem a irrigação num lugar que não tem tanta chuva, né? Então, a água, quando vai para a atmosfera, ela não volta mais para onde veio. E hoje você está tendo um problema grande que vários dos aquíferos, o principal aquífero dos Estados Unidos, está diminuindo. Esses riscos existem no Brasil? Isso é medido? Porque a gente também Pois faz então, uso né? de água subterrânea para irrigação. Essa, essa é a grande questão que a gente convive. Por exemplo, olha, primeiro é que evoluiu muito o produtor brasileiro. Inclusive, o mundo inteiro tem inveja do nosso sistema de produção, onde existe produtores de uma idade muito mais baixa que outros países, como a Europa, Estados Unidos, né? A faixa etária, né? Inclusive com os filhos de produtores assumindo as fazendas, e que nos Estados Unidos e Europa o pessoal não quer. Então, a gente vê uma mudança substancial da visão do produtor. Claro que não é 100%. Se você pegar dentro da universidade, você encontra de tudo, dentro de qualquer setor. Mas uma mudança muito importante, e a gente chega à conclusão, e está conseguindo mostrar para eles, que o uso sustentável da água é importante. Então,
Só para dar uma ideia, o aquífero, por exemplo, lá na Arábia Saudita, eles começaram a usar para irrigação e chegaram à conclusão, falaram, opa, peraí, esse aquífero não tem reposição, É. então vamos deixar essa água estratégica para outra coisa. Tanto que eles estão migrando para outras áreas. No Brasil, os aquíferos Guarani, o aquífero Urucuia, outros tantos aquíferos, né, nós temos aqui, eles têm uma situação diferente do aquífero, do aquífero, por exemplo, nubiano, lá no Egito, no Sudão e outros lugares. Ah, Então, o que a gente tem falado e o pessoal percebeu, primeira coisa, que esse problema lá de fora não está acontecendo no Brasil por irrigação, está acontecendo em alguns lugares por uso para abastecimento de cidade. Então, a gente tem que melhorar isso. Segundo ponto, a gente tem trabalhado a ideia, e você sabe melhor que é da área, que a gente não usa o volume armazenado, a gente usa parte da reposição. A gente tem trabalhado com o número de 20%, né? E a gente chega em números impressionantes. Por exemplo, no oeste da Bahia, o nosso trabalho lá mostra que a reposição do aquífero Urucuia é em torno de 600 metros cúbicos por segundo por ano, tá? Do Pocó. Se a gente usar 20%, é 120, que é mais água do que já usou historicamente na região lá, que a média lá é 30 metros cúbicos por segundo. Então, a gente tem trabalhado a ideia e, por isso, a gente tem feito uma excursão com os produtores. Já levamos o pessoal da Bahia 3 vezes, pessoal do Mato Grosso 3 vezes, pessoal do Paraná teve lá, o pessoal de São Paulo, que é no Nebraska. O Nebraska é um exemplo de gestão de recursos. E o Galala pega até o Texas, mas no é. que se refere ao Nebraska, ele é interessante, onde você tem critérios na época de bonança, quando o nível está baixo, está elevado, tem o nível amarelo quando ele começa a baixar nos períodos secos, e o vermelho, onde existe uma restrição desse uso da água quando o nível abaixa. Então, é isso que a gente está advogando para as áreas Claro. irrigadas, não só advogando, mas fazendo. Nós estamos com um projeto do mesmo similar no oeste da Bahia, no Mato Grosso. Então, essa é a visão que a gente tem, ou seja, existe problema mundial de água subterrânea que a gente não pode ter no Brasil. Como que a gente não pode ter? Nós precisamos de monitoramento. Nossas águas subterrâneas do Brasil, água superficial também, mas subterrânea é pior, são carros sem marcador de gasolina. Então a gente está sempre em dúvida, está sempre. E aí entra uma pessoa no seu carro e vê assim, mas tem gasolina? Não, eu fui no posto agora. Não, você tem, não tem, não tem. E ele vai questionar. Então, a falta de gestão, a falta de gerenciamento, de medida, faz com que a gente entre num processo de discussão de surdos, onde ninguém ouve ninguém. Porque, Muito como bem. você não tem uma medida, qualquer pessoa pode contrapor a informação, né? Gostei, vou usar esse seu exemplo. Gostei. É verdade, é verdade. Fica só uma conversa de doido, um diálogo de surdos. Cada um chuta como prefere, né? E Os... aí é o seguinte, eu falo que quando falta informação séria, entra o achismo e o emocional, que é com a água é muito forte, né? Sim, Então há um sim. movimento de fake news nessa área tão forte, Compreensível, compreensível. né? E a gente É. precisa atuar seriamente o seguinte, é interesse dos produtores, da sociedade como um todo, de todos os nossos técnicos, que haja uma gestão, porque só a gestão vai conseguir propor o desenvolvimento e o crescimento da agricultura irrigada, né? Ótimo, ótimo. Conta pra gente aí, você coordenou projetos em vários lugares do Brasil, na oeste da Bahia, Mato Grosso. Conta pra gente quais foram os maiores desafios e o que que você aprendeu de bom nessa vida toda aí, trabalhando em tanto lugar. Pois então, eu falo assim, que muitas vezes eu tenho coragem de enfrentar determinados, porque eu não sou da área de recursos hídricos. Então, eu falo com muita liberdade as coisas, né? Porque minha vida acadêmica de engenheiro, projetos, principalmente manejo dentro de fazenda, criando solução. O primeiro software que eu desenvolvi foi em 1997, chamava CISDA, com um grupo da UFV, Sistema de Suporte à Decisão. Ah, Porque o Ministério do Meio Ambiente queria desenvolver um sistema para otimização de água na irrigação. Bom, isso eu vim trabalhando durante 30 e tantos anos, até que em 2016, num evento de sustentabilidade que eu e o professor Aziz, lá do Departamento de Economia Rural de Viçosa, ah, promovemos na UFV. E eu convidei um produtor, líder dos produtores da Bahia, o Júlio Busato, e ele fez um chamamento à universidade
exatamente que eles queriam ampliar a irrigação, mas queriam ter informação técnica para isso. E não só contratar o serviço, mas também pagar um fundo dos produtores, né? E muitas vezes a gente é acusado de ter sido comprado pelos produtores. Quem fala isso nunca leu o nosso trabalho, que é o contrário, ele é muito científico. Publicamos nesse trabalho da Bahia 15 trabalhos científicos das revistas mais prestigiosas do mundo, relatório. Então, foi um trabalho científico muito forte que a gente definiu, bom, que pode irrigar mais, aqui menos, uma solução só é tudo mais. Isso, então, só que nessa formação desse grupo, ele queria, que ele estava pagando, quem paga isso, ele falou, eu quero o professor Everardo como coordenador. E eu falei, bom, não é a minha área. Não, mas eu senti depois, entendi, que ele queria alguém da área de irrigação na frente do processo. E aí, a grande dificuldade que nós começamos a trabalhar, e foi um grupo grande, foi que a gente observou que a maioria dos estudos tem estudos separados. Estuda água subterrânea, estuda água superficial, estuda clima, estuda solo, estuda irrigação. E nós nos propusemos, com especialistas de todas as áreas, né, de água subterrânea, de água superficial, de modelagem, de clima, de solo e tudo, foi de fazer um trabalho conjunto que todo mundo trabalhava dentro da sua área, mas que tudo tinha que conversar. Por exemplo, a água subterrânea se comunica muito no aquífero Cuia com a água superficial. Então, a gente começou a trabalhar toda essa questão. Então, o grande diferencial para mim, Everton, foi uma visão integrada, realmente integrada. E o segundo ponto foi a maneira democrática que a gente fez. Toda a informação está publicada, está num sistema que a gente colocou na web. Então, nós demos a cara e no sentido, porque aí eu aprendi com vocês da área de recursos hídricos, que isso é uma corrida de revezamento. É tão complexo que você faz uma parte e passa os outros grupos. Então, nós deixamos na internet toda a informação do projeto, com acesso a shape, tudo, 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 mais publicação e tudo mais, e com isso a gente acha que fez um diferencial, porque aí você não tem medo de enfrentar Claro. nenhum debate, porque você tem a informação, não tem a verdade, você tem informação a ser discutida, né? Sim, sim, isso é muito importante, bem interessante, bem interessante. É, essa sua definição de não ter a verdade é, é altamente científico, que hoje em dia Exatamente. todo mundo, quando você questiona alguma coisa científica, você passa a ser negacionista, né? Então, ou seja, Exatamente. Na ciência verdade, não é o tem verdade seguinte, estabelecida. Você tem temas que você informação tem para que ser ser, analisada, né? é claro, E uma sem. das coisas mais interessantes, ser pesquisador também, ou de uma área específica, tal, outra, quando alguém te dá uma sugestão de que você não tinha pensado naquilo, aquilo é uma alegria tão grande para a Claro. gente. E agora, aí o que eu falo é o seguinte: a gente é olhado, eu tive no evento da Abas, né, apresentando uma palestra, e aí a gente começa a interagir com o pessoal e tudo. Mas sabe uma coisa que eu falo? Olha, teve o Fórum Mundial das Águas agora lá em Bali, tá? E teve o Fórum Preparatório de Água da América Latina, que foi ano passado. E lá eu fui convidado para ir lá, né? A gente fez meia força, conseguiu. Mas sabe o que que eu vi lá? De cerca de 56 convidados falaram lá de vários setores da América Latina, vários países, tudo mais. Tinha uma pessoa de irrigação, que era eu. Então, como é que você pode planejar a recursos hídricos superficiais e subterrâneos? É como você planejar uma loja, um bar, uma coisa, e fala assim: não, esse cara não, é porque ele compra demais. 50% ele compra aqui, eu não quero ele aqui, não. Então, isso me traz tanto absurdo, porque é você andar para trás, porque você não trazer o principal usuário é um negócio tão sem entendimento e, claro, alguém já me falou, fala, minha culpa do nosso setor que muitas vezes não estava preparado para isso. Mas tem 20 anos, tem 10 anos, né? Mas convida as pessoas, eu também acho, é interessante. Se todo mundo fala que 70% é irrigação, como é que a irrigação não pode estar lá, né? Para poder dar sua Não, opinião. e sabe de uma coisa que a gente tem divulgado muito? É claro, né?
que o estudo da FAO, você pega o estudo de Wagner, né, de crescimento de necessidade de alimento, todos eles coincidem em uma coisa, tem de 50% a 70%, e 90% disso tem que vir de crescimento de produtividade. Aí eu faço uma pergunta às pessoas, tudo bem, eu faço uma crítica à Embrapa, nunca um grande programa da Embrapa é agricultura irrigada, é resistência à seca e isso tudo mais. Bom, o que que acontece? Nós temos tecnologias de melhorar todos os níveis, de planta, de eficiência de uso de água, tudo. Mas qual é a tecnologia que é capaz de uma safra para outra aumentar 3, 4, 5 vezes a produção de uma mesma área? Isso é irrigação. E a gente caminha muitos anos já que a agricultura irrigada é diferente de sequeiro mais água. Hoje a gente trabalha, olha, qual o alimento mais importante para o Brasil hoje? Dois alimentos fundamentais, assim, né? Que é feijão e trigo. Feijão, porque faz parte da nossa dieta, o trigo, o arroz também, mas o trigo é porque a gente precisa muito e importa muito. Essas duas culturas, alguém vai plantar nas grandes áreas dos cerrados, a não ser em terceira safra, ninguém concorre com soja, com milho e com algodão, que são commodities que já têm um processo muito bem estruturado de comercialização e recursos de investimento. Então, essas culturas só vão ser produzidas no terceira safra, que é a irrigação. Agora está saindo um estudo que esses aumentos de temperatura do mundo, as mudanças climáticas, está trazendo doenças em áreas tradicionais de trigo, zona e outras coisas mais. Bom, quando você vai para o Cerrado tem o trigo produzido em terceira safra de altíssima qualidade, altíssima produtividade e com uma característica a mais. Ele, na rotação de cultura, diminui doenças e pragas da cultura seguinte, de milho, de algodão e de soja. Com isso, você tem menos problemas fitossanitários, menor custo de produção, menor tal. Então, a agricultura irrigada tem uma dinâmica que a gente pode falar depois. A gente planeja um grande crescimento da agricultura irrigada brasileira em cima de áreas já antropizadas, que seriam as áreas de sequeiro e pastagem. Interessante, interessante. Então, ó, você criou o grupo de soluções, né? Estudo de soluções para agricultura irrigada. E como é que esse grupo trabalha, então, já que você está falando nesse assunto aí, como é que você trabalha com sustentabilidade para Pois irrigar então, com isso daí? esse foi um desafio em Esse é um 1990. ponto que é alvo de muitas críticas, né? Esse é um ponto bem Exatamente. lembrado. É um ponto que a gente tem que melhorar bastante no ponto de desenvolvimento e também na comunicação. É. Bom, esse grupo de estudos e soluções, eu voltei do meu doutorado final de 93 e em 94 eu criei esse grupo, né? Então tem 30 anos, né? 30 anos já. E hoje ele continua em Viçosa, lá com a coordenada com a professora Catarine, que é da área, que ocupou os postos lá de professor, junto com os demais professores, Fernando, brasileiro, e eu ajudo indiretamente. Esse grupo foi criado por quê? Na ânsia de desenvolver as tecnologias, a gente tinha tanto trabalho que fazer, então eu comecei a formar, trazer pessoas, um grupo de parte dos meus estudantes trabalhar com café, o outro trabalha com olericultura, o outro com fruticultura, o outro com automação, o outro... Então, nós começamos a formar um grupo trabalhando diversas etapas da estrutura do manejo, dentro daquela dificuldade que eu coloquei, que o meu orientador colocou, de qual que seria o nível de precisão que eu tenho de fazer no manejo de irrigação num ambiente tão complexo desse. Então, a gente trabalhou muito. E a literatura era muito incompleta em muitos aspectos, muitos aspectos. É impressionante. Duas coisas que eu falo, eu aprendi muito. Quando fui escrever um livro para graduação, onde você tinha que fazer exemplo de tudo, mas principalmente quando eu fui fazer meu primeiro software. Porque o programador não quer saber, não, aqui não tem, não, você tem que falar, tem assim. Então, esse grupo me ajudou muito nesse posicionamento. E esse grupo trabalhava mais com o manejo de água, né? Na questão de sustentabilidade veio depois, né? E aí foi exatamente dentro desse grupo nosso grande aí que a gente trabalha a sustentabilidade em três níveis que o pessoal esquece: econômico, social e ambiental. No nível econômico, a irrigação é um investimento alto. Por exemplo, um projeto completo no oeste da Bahia, no Mato Grosso, com canais, esses projetos maiores, fica em torno de 20 a 22 mil reais cada hectare. Então, você tem um impacto, mais o custo da energia, o custo da manutenção. Então, você tem que ter
um lado econômico de cultura que plantar. Por isso que a gente fala que a agricultura irrigada é diferente de sequeiro mais água. Muda o que plantar, muda as datas de plantio. Por exemplo, olha que forma inteligente. Todos os produtores agora estão esperando chover. Como a chuva atrasou lá no Mato Grosso e outros lugares, o sequeiro está esperando. O irrigado já plantou no início de setembro, ali onde abriu o vazio sanitário, quando liberou. Quando isso, a soja vai entrar cedo. Quando ela precisa de pouca água, está irrigando. Quando ela começa a chuva. Ela sai mais cedo, aí entra o algodão, entra o feijão, o milho, que vai também pegar parte de chuva. E depois você entra com a terceira safra. Então, isso tudo. Então, o lado econômico a gente trabalha, o lado social, a gente preocupa que a água é um bem de uso comum, é um bem da sociedade. O Brasil é muito avançado nisso, que a água não é um bem da fazenda, como é nos Estados Unidos, como em outros países. Então, a gente tem que preocupar que aquela água vai gerar riqueza. Gerar riqueza de que forma? Impostos, IDH, a gente percebe que os locais que irrigam o desenvolvimento humano é melhor, empregos são melhores, evita o êxodo rural, evita os pequenos produtores, quando irrigam, entram em fruticultura. Então, você tem um lado social importante. E o lado ambiental? O lado ambiental tem vários pontos. Tem o recurso hídrico, que a gente precisa estudar e utilizar de forma adequada, né? E a gente tem trabalhado muito nisso, já melhorou demais o uso de água. Nós temos o lado que pouca gente fala, mas a gente mostrou nesses estudos nossos, Everton, que as áreas irrigadas armazenam mais carbono no solo que qualquer outra área de produção. Com isso, a gente conseguiu que a agricultura irrigada e semi-irrigada fizesse parte do programa ABC+. Então, a gente tem um plano que é o terceiro nível do ABC+, que é a agricultura de baixo carbono do mapa, onde a agricultura irrigada, ou seja, os sistemas irrigados, geram mais mitigação do efeito estufa. Então, você tem todo um jogo nisso aqui, e mais, se você devolve 99% da água, tirou num local que tem uma quantidade adequada que você pode tirar. Jugou, ela vai chover em outro lugar, né? Então você promove isso. Se você conhece tudo isso aqui, então você começa a trazer uma segurança alimentar com sustentabilidade econômica, social e ambiental, né? Que vai trazer solução, que é eu gosto muito da afirmação do Roberto Rodrigues, que foi ministro, né? Ele fala que alimento é paz, né? Ou seja, o Brasil hoje alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas, e todo mundo sabe que o Brasil tem que dobrar isso nos próximos 25 anos. Como? Uma das soluções é uma agricultura irrigada sustentável. Muito bom, interessante. É, eu vou ter que estudar mais, porque agora eu fiquei cheio de curiosidades, cheio de dúvidas. Vou te encontrar Isso para é te bom, perguntar, porque para te perguntar um monte de coisa aí. Não vai caber na entrevista hoje aqui, mas eu tenho várias perguntas. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. É, você criou empresas, Enriger, né, que hoje pertence ao grupo Valmont. Espero que você tenha ganhado bastante dinheiro com isso. E você tem. mais que eu mereci, menos que eu esperava, viu? É sempre assim. É sempre. É. E você tem promovido, trabalha com difusão de conhecimento, dá para ver que você está preparado na divulgação, você fala muito bem, né? Principalmente com o sistema de irrigação mecanizados na América Latina em geral. Quais tecnologias emergentes você acredita que tem potencial para transformar a agricultura? Você que tem experiência, se tiver uma bola de cristal aí, o que você pode dizer? A primeira coisa, né, é que eu acho que a gente tem que ter alguns princípios, né? Primeiro, eu desenvolvi muitas empresas e trabalhei muitas ideias, mas muita ética junto à Universidade Brasileira. Eu sempre tive que eu era um professor e minha primeira função era difundir conhecimento, seja para os alunos, seja publicando, né? Eu acho que a gente tem uma reclamação que muitas vezes você tem consultores pesquisadores que publicam pouco. Então, se você quer saber informar, tem que contratá-lo. Não era meu caso, né? A gente divulgava tudo, deixava no âmbito. E então eu criei as empresas porque as ideias não morressem. Eu lembro, eu estava conversando com o professor Carlesso, da Universidade de Santa Maria, a gente começou mais na mesma época,
ninguém falava que era possível implantar sistema de gestão de irrigação em grande escala, né? Eu desenvolvi o sistema Irrigéria e ele desenvolveu o sistema Irriga. Então, isso foi uma inovação, porque a gente não conseguia terceirizar para a sociedade ou para as empresas, que preferiam muito mais o projeto. Então, a gente começou em tudo isso, né? E, posteriormente, eu fiz essa parceria com a Valmont em 2011, 2016 eu acabei saindo da sociedade, mas continuei por um tempo, até o ano passado, dando consultoria, trabalhando lá no conselho, com eles e tudo. E ano passado, realmente, a partir de maio, eu deixei, exatamente, foi uma coisa de comum acordo, né? Então, as empresas me trouxeram duas coisas. A primeira, o contato com o que acontece realmente às fazendas. Então, isso foi muito importante no feedback para pesquisa, né? Eu tinha que tomar cuidado, muitas vezes, até para não perder o nível científico, que era tanto problema básico que não se conhecia, e a universidade você tem que ter, para publicar, tem que ter um nível científico. Então, eu ficava nesse jogo assim muito forte, né? E aí, bom, aí acabou que hoje, né, a situação ampliou bastante. O Brasil hoje é o país do mundo que dá uma lição para o mundo de gestão de água, de gestão de água. Quando a gente vai lá fora, Idebras, com outros países, para a gente vê mais gestão de água do que propriamente irrigação, porque os produtores que a gente leva muitas vezes podem ensinar manejo assim de uso eficiente. Inclusive, ninguém sabe, mas, por exemplo, o custo da energia pode inviabilizar um projeto. Por exemplo, ninguém planta maio, junho, quase ninguém planta mais no oeste da Bahia milho. Por quê? Você vai gastar 60 sacos de milho de 120, 150 só para pagar energia. A energia é muito cara. Então, ninguém fica. Um pivô central, uma voltinha nele, custa R$ 3.000 só em energia. Então, se o cara. Então, é uma questão muito importante. Então, o manejo brasileiro é muito bem feito. E hoje, qual que é a pergunta? Bom, eu diria que hoje o que está caminhando o processo da irrigação no Brasil, das tecnologias? Primeiro, é a automação do sistema, ou seja, são sistemas de manejo com as automações associadas, ligar à distância, controlar a distância, sensor de chuva, sensores de irrigação no solo, sensor de umidade, sensor de clima, tudo isso num pacote conversando. Então, esse é a primeira item, ou seja, é uma automação, uma integração de informação, trazendo uma possibilidade de decisão muito. Mas talvez o ponto mais importante de que está vindo aí, que já é um ponto conhecido de todo mundo, mas a gente está usando muito, que é o sensoriamento remoto, né? Via satélite. Porque, na verdade, todo mundo, sensoriamento remoto é um controle de TV, é um É. sensoriamento remoto, né? Você está apertando ali diretamente. Mas os satélites estão evoluindo tanto, né? E aí você pode usar os radares, que o dia que tem nuvem não dá para ver, então você pode usar os drones. É isso que está vindo trazer. Por exemplo, eu estou finalizando uma tese no orientado meu, de doutorado, onde a gente consegue estimar a eficiência de irrigação com imagem de satélite, não só a eficiência, mas se tem um problema, saber se é um problema de emissor, se é problema de pressão, tudo com inteligência artificial. Então, aí que está vindo, ou seja, o mundo inteiro Grande. e o Brasil está caminhando nesse sentido, Everton. Muito legal, muito legal. Isso, mas você já tem isso aplicado em vários lugares? Tem. A maioria dos softwares, assim, depende de maior ou menor, mas para a maioria dos softwares das empresas, você já recebe imagens do satélite do seu pivô, com NDVI ou qualquer índice para você ver problema e tudo mais. Então, eu digo assim, a indústria de pivô central, a área de pivô central no Brasil, hoje nós irrigamos em torno de 9,5 milhões de hectares. 2 milhões é pivô central e vem crescendo a cada ano, né? Nesses, está indo muito bem o manejo de água, o manejo de culturas, a gente tem mais controle. O grande problema do Brasil se trata da agricultura de pequeno porte, né? Os produtores de pequeno estão ficando para trás, não em possibilidade. Na verdade, os sistemas estão aí, evoluiu muito. E aconteceu uma coisa: o grande compra dos pequenos produtores é no varejo, nas lojas de cidades, de pequenas cidades. E a indústria descobriu que esse varejo é muito grande, então ela está colocando os equipamentos de alto nível. Como ela coloca equipamento de alto nível um pouco mais caro que os normais, ela tem que treinar. Então está havendo uma grande. Mas na área da decisão de irrigação, a gente vê
muita otimização, rotação de cultura, buscar. Aí a gente precisa trabalhar muito sério com os pequenos produtores. Interessante. É bom saber isso, porque a gente tem no Instituto, a gente faz um treinamento para uso de água. A gente podia pensar em algo assim, né? Porque se tem uma Isso é carência. fundamental, é até uma notícia que a gente agora, nós vamos estar um curso aí nessa semana lá no evento lá na Ulambra 2, né? O, é o seguinte, eu venho desenvolvendo software há muito tempo. Começamos com financiamento público, depois foi para o privado, e o que que acontece, né? A gente vai chegando a uma certa idade e a gente sabe que as contribuições vão cada vez assim, a gente pode contribuir, mas uma das coisas que me preocupava é que os meus softwares de uso geral em aula estão ficando desatualizados, porque eram em versões antigas. E aí pouca gente está utilizando, porque você entra com eles instalados e o Windows pensa que é vírus, porque você tem que rodar como administrador, porque eles estão antigos. Então, a gente conseguiu uma parceria com os polos de irrigação lá do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o Departamento de Irrigação dentro da Secretaria de Segurança Hídrica. O que que nós conseguimos? Um recurso para pegar esse software meu mais antigo e transformar numa versão mais nova em versão web. E eles vão ficar disponíveis no gov.br. Cara, vai ter um critériozinho para usar, porque tem que ter um treinamento, mas já está pronto para simulação e o de manejo. São softwares, tantas mil linhas de programação, que tem tudo que a pessoa. Então, eles vão ser utilizados no ensino, qualquer instituição de pesquisa, qualquer universidade pode utilizá-los. Os professores vão ter acesso privilegiado e vai ter uma comissão que vai atualizá-los, né, esse software e tudo mais. Mas o mais importante, e esse me motiva mais que a gente está desenvolvendo, nesse ponto agora, a gente está fazendo a internalização dele, porque para ele entrar no sistema do governo tem que uma série de cuidados, uma série de coisas que a gente está fazendo. Mas, Everton, o que me traz mais prazer, sabe o que que é? A gente está fazendo, eu tinha um software que chamava IRSimples, chama IRSimples, que é para os pequenos produtores. Nós treinamos muita gente. Ele é muito interessante. E a gente está pegando esse IRSimples e passando o SBMI, Sistema Brasileiro de Manejo de Irrigação, PMP, Pequenos e Médios Produtores. Então, a gente está desenvolvendo esse software, e esse software, em defesa do outro que é para ensino, esse também só que esse a gente pretende, negociando com o Ministério, para eles deixar solto. Quem quer prestar serviço com ele, quem quer pegar o software, modificar. Então, ele ser um instrumento, porque o pequeno e o médio produtor, a solução está na região. A solução está ali nos pequenos negócios, o cara assumir aquilo, as pequenas faculdades, os institutos. Então, a gente acha que por aí pode haver uma ampliação, e isso eu coloco à disposição também de vocês aí no Instituto, né? Alguma ação nesse sentido, a gente poder ajudar, que eu acho que vai ser, inclusive o SBMI, quando estiver pronto, pode ser um instrumento de ensino para vocês muito grande. Ótimo, ótimo, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta. é, Quando você fez o seu doutorado na Espanha, né? Isso. E sempre que a gente vai para fora, a gente, a gente tem algum choque cultural, não necessariamente cultural das pessoas, mas cultural do local. Você foi para um lugar para aprender irrigação, foi no lugar certo, porque lá na Espanha precisa muito de irrigação, né? Então Isso. você foi num lugar muito diferente de quando você voltou para o Brasil, porque a irrigação aqui é bem diferente. Eu sempre falo, quando a gente passeia na Espanha, você anda um tempão sem ver um rio, né? Porque aqui no Brasil você está cruzando ponte toda hora, né? Você está pegando É, o carro e é ponte para todo exatamente. lado. E lá é diferente. Como é que isso aí formou? Eu estou falando isso porque eu fiz o meu doutorado num lugar absolutamente frio, né? Então também tinha um contraste grande. E, de certa forma, te molda o raciocínio para algumas coisas que você não via no Brasil quando você voltou. Isso aí serviu para alguma coisa? O que que você pode dizer? Eu acho assim, a gente aprende com o tempo e vai amadurecendo, você vê que a solução está no local, né? E você deve visitar e conhecer para trazer bons exemplos para serem adaptados. A gente tem ido muito agora ao Nebraska, né? Mas a gente Sim. sabe que o sistema deles de gestão é diferente do nosso, não vai ser igual, porque eles têm uma cabeça diferente, eles têm 100 anos que vem naquilo, mas a gente pega um modelo e tal.
Então, quando eu fui para a Espanha, o principal fator que me ajudou, porque eu era um engenheiro agrícola, ou seja, eu fiz 10 matemáticas, não sei quantas físicas, todo receitas dos materiais e tal. Só que eu caminhei para o lado de solução de ciência de irrigação. Então, quando eu fui para o doutorado, se eu viesse no Brasil ou para os Estados Unidos, eu teria que ir para engenharia, porque senão eu teria que fazer nivelamento de todo nível. Na Espanha, o tipo de doutorado dele permite, eu fui para um grupo de fitotecnia de fisiologia. Hum, Então, eu convivi durante 4 anos com a questão de eficiência de água, visto de um outro patamar que eu via, do ponto de vista mais de engenharia, mas do ponto de vista da cultura, do ponto de vista estrutural. Então, esse foi o primeiro ponto que me interessante. ajudou muito. O segundo é que essa questão que eu vi na Espanha foi na época da formação da Comunidade Europeia, 1989, 90. E o que eu vi, o que eu vejo muito feliz hoje no Brasil, né, é cada cidade, cada região buscando a sua solução, né? Então, por exemplo, no sul da Espanha, a beterraba açucareira passou a ser pouco competitiva comparando com outros locais da Europa. Então, eles começaram a buscar sair. Então, hoje você vai na Espanha, você vê muita fruticultura, uva, né? Você pega frutos secos, né? E outra com olivo. Então, eles caminharam para utilizar melhor a água e no ponto de vista de gerar um uso mais novo em culturas mais novas. É o caso, por exemplo, a gente estava outro dia discutindo do Ceará. O Ceará, ele tem pouca água. Não adianta que eles irrigar arroz, irrigar. Pode até um pouquinho de soja, arroz ali, mas ele tem que partir para uma fruticultura, tem que partir para culturas de maior valor agregado. Tanto é que eles Isso. irrigam lá cerca de 5% da área deles, lá, 5, 8%, e gera 51% da renda do agronegócio da agricultura vem de área irrigada, né? Então, essa foi uma lição que eu aprendi muito forte lá, que foi realmente assim: cada setor, cada região, em função da sua disponibilidade, tem que discutir e buscar usos da água mais eficientes do ponto de vista não só no ponto de vista de uso propriamente, mas também de geração de renda, empregos e tudo mais, Muito né? legal. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Eu não tenho. Você fez uma descrição convincente e otimista aí da gestão de água aqui no Brasil. Eu não sou tão otimista assim. Eu acho que a gente tem alguns lugares que a gente tem uma boa gestão e muitos lugares onde a gente tem pouca ou nenhuma gestão. Como é que você vê isso de um lugar para outro? Como é que a gente pode comparar em relação ao que você me apresentou e que passou uma visão otimista? Eu falo assim, né, é que as coisas vão evoluindo em função, por exemplo, na região de Viçosa, ali, que a gente, pequenos produtores, nunca precisou de outorga de água. Deu uma seca violenta uns 7, 8 anos atrás e começaram a pedir outorga, todo mundo começou a trabalhar, a buscar essas questões todas. Então, na verdade, o que eu vejo é que existem regiões onde eles estão mais maduros no ponto de vista dessa necessidade, e outros menos, né? Então, eu convivo muito em regiões onde, por exemplo, eu pego noroeste de Minas, que tem uma área Paracatu, Unaí muito grande. Você pega a região do Triângulo Mineiro, você pega a região de São Paulo aqui, de Paranapanema, ali descendo ali para, né, você pega a região do oeste da Bahia. O que eu vejo nessas regiões é que existe uma questão muito séria que se chama custo energético. Então, se o eficiência de uso de água não vem por uma questão estratégica, que está vindo também, porque o cara quer ampliar a irrigada dele, então ele precisa ter, ela vem pelo bolso dele. Então, a gestão de água passa a ser fundamental, senão ele não consegue rentabilidade por causa do custo da energia. Só para te dar um número impressionante, quer ver? A gente fez até um tempo uma área de pivô central e café, né? E a gente fez os cálculos, já tem uns 12 anos, talvez não vá variar muito nisso, não. Mas a gente precisava de 3,9 sacas de café por hectare para pagar a irrigação, para pagar o custo de energia, a mão de obra, ou seja, de 40, 50 sacos, 10% você tinha que guardar para pagar só a irrigação. Sendo que mais de 50% era energia. Então, mais caro que o pivô.
mais caro que a mão de obra em muitas culturas é a energia. Entendi. Então, quem imagina que o produtor fica jogando, é igual água em casa, por exemplo, tem uns vasos aqui. Quando eu jogo água demais, o que acontece? Vaza no chão tudo. Então, eu estou buscando um equilíbrio aqui, porque me dá um trabalho para secar depois muito grande. Então, os produtores estão buscando maciçamente otimizar o uso de água, o que é bom para o meio ambiente, o que é bom para tudo, por causa principalmente do ponto, um ponto que puxa muito, é a energia. Você sabe que a gente mesmo, por exemplo, meio ambiente, todo mundo fala. Você chega num lugar, todo mundo reclamando, você fala, você abastece seu carro como? Fala assim, eu abasteço com álcool se ele está num preço bom, senão eu abasteço com gasolina. Fala assim, mas você não preocupa com o meio ambiente? O álcool não é muito melhor do que a gasolina? Mas então realmente todas as decisões nossas estão muito relacionadas à questão econômica. O bolso é a área mais sensível. Então, na irrigação, felizmente, o bolso está do lado do meio ambiente, né? Então, assim, eu sou muito otimista e falo o seguinte: por isso que é importantíssimo esse treinamento que vocês estão fazendo, pequenos produtores, outras coisas mais. Vamos ajudar nisso aí, porque é onde a gente precisa, onde os produtores muitas vezes saem do negócio porque não tem controle de água, não tem controle de energia. É verdade, é verdade. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que é um ponto que a gente acabou não falando aqui, e que é um ponto que me interessa bastante, que é a pegada hídrica. A gente não falou de pegada hídrica na entrevista toda, mas é um ponto nevrálgico. A gente trabalhou, eu trabalhei com pesquisa nesse tema, e esse tema, ele é um tema que comove demais as pessoas, né? Então, você toma uma xícara d'água e você tem tantos litros de água. Então, você está exportando uma roupa e você está exportando a água do país junto com aquela roupa. E várias outras dessas histórias aí. Conta o que você pensa dessa história aí, se está próximo da realidade ou se a gente precisa dar uma reformada nessa teoria. Pois então. Essa questão, ela me move muito, né? Porque eu tenho na família jornalista, filhos, né? Genros. A gente trabalha numa sociedade muito grande, minha esposa é artista, e todo mundo, esses números realmente movem todo mundo, né? E muitas vezes aí vem a discussão interna mesmo. E eu também, do ponto de vista técnico, porque não é fácil você ir contra o conceito de pegada hídrica, porque o conceito de pegada hídrica é um conceito interessante de planejamento, onde você vê toda a água sendo utilizada no sistema de produção para poder planejar o uso nas bacias e tudo mais, né? É. Só que recentemente, eu citei ele aqui, o ministro Roberto Rodrigues, né? Ele me fez em alguns eventos que a gente conversou, e recentemente a gente está participando na comissão lá de uma empresa nortene que trabalha com plástico, a gente conversa muito, e ele faz um desafio para mim, Everardo, eu preciso escrever alguma coisa sobre pegada hídrica. Então eu comecei a pensar muito forte nisso. E fui para a literatura e comecei a ver pontos falhos nessa metodologia. Primeiro, é que ela avalia o uso de água para a produção de carne ou qualquer, sem considerar que antes existia um uso ali também. Então, é como se aquela utilização da irrigação ou da agricultura ali de geral fosse uma utilização que, se não tivesse ali, não teria uso. Então, tem realmente a água, você tem uma cultura normal, ela tem um uso, só que não gerava uma produção do ponto de vista de alimento e outras coisas mais. Mas o ponto mais importante, eu não quero entrar, existem algumas fórmulas de cálculo, água azul, água verde, que a gente pode aí melhorar algumas coisas, mas o ponto principal para mim é que ela é tirada de contexto. O que que é? Você chega para uma pessoa que está tomando uma xícara de café e fala assim, ó, cada xícara que você está tomando foi utilizado 200 litros de água. A pessoa fala, eu vou parar de tomar café. Mas então, e aí você começa a ver que, na verdade, considera como se a água tivesse sumido, né? E a água voltou toda ela, de certa forma. Então, é um conceito importante de planejamento que é tirado. E aí eu falava, né? Para mim, eu gosto muito, eu vou colocar uma coisa que eu gosto, que é um vinho, né? Uma taça de vinho, um vinho tinto, de qualidade e tal. Mas se você for tomar ele às 7 da manhã, ele não tem não vai ser uma coisa boa. Então, você tirar alguma bebida, ou um tipo de comida, ou um tipo de elemento do seu contexto, aquilo fica estranho, né? Então, quando você pega esse conceito de planejamento
e traz para a sociedade, como tem sido trazido por algumas ONGs, né, que não têm muitas vezes compromisso com a verdade absoluta, tem com meias verdades, isso traz um prejuízo tremendo. Por quê? Porque joga a sociedade contra o produtor. E aí você começa a ter esse diálogo de surdo, né? Onde o produtor, que é considerado um predador das águas do país, e, na verdade, ele é a gestão de alimentos. Só uma consideração que muitas vezes eu falo. No Brasil, a gente não valoriza muitas vezes o produtor como deveria. Por quê? Porque os supermercados estão lotados. Se existe fome no Brasil, não é por falta de alimento, é por falta de recurso. Que aconteceu, Everton, na pandemia? No ano 2000, março, abril, vai faltar alimento, todo mundo começou a ter o que? Estocar alimento. Eu vou estar em casa. É. Aconteceu o quê? Não faltou nada. Tá? Então, essa é a lição, ou seja, os produtores brasileiros ele têm uma contribuição muito grande, estão interessados na gestão hídrica, mas eles acham, e nós achamos também, que tirar de contexto esse importante definição de uso de água do sistema é uma coisa que não traz nenhum benefício, ao contrário, só traz prejuízo. Muito bom, muito bom. Eu vou querer conversar com você depois da entrevista mais vezes, porque esse ponto me interessa bastante. Aliás, vários dos pontos que você tocou aqui me interessam bastante. Eu tenho expectativa que a gente possa trabalhar junto no Instituto, porque o teu trabalho é muito, muito legal, muito atraente. Por favor, eu gostaria de agradecer demais a sua participação. É um trabalho muito interessante, muito bom, né? A gente vai voltar a conversar. Faz suas considerações finais, por favor. Pois então, a consideração que eu faço e tenho feito é que a agricultura irrigada tem uma grande contribuição para a produção de alimentos, ela pode expandir em cima de agricultura de sequeira em pastagem. Só para ter uma ideia, o Brasil tem 9 milhões irrigados e tem um potencial de 55 milhões já em áreas antropizadas, seja metade de agricultura e metade de pastagem. Então, a gente pode crescer dentro dessas áreas sem necessidade de abrir novas fronteiras, que todo mundo e a gente está preocupado também. O segundo ponto é do ponto de vista que o produtor brasileiro utiliza os sistemas de irrigação mais modernos do mundo com poder aquisitivo, mesmo que utiliza um produtor asiático, americano ou europeu. Terceiro ponto, nós precisamos melhorar a questão de uso de água, mas o ponto mais importante não é o desperdício de água da agricultura irrigada, é a falta de gestão de água adequada nos estados e muitas vezes em regiões. Então, nós vimos que muitos estados, os processos de outorga, as informações necessárias para saber outorga subterrânea, outorga de água superficial, estão muito deficientes. E, com isso, a sociedade fica preocupada. Ou seja, a gente precisa crescer a agricultura irrigada e, muitas vezes, outro dia, eu fui, entre aspas, acusado nesse estudo da Bahia por uma pessoa até que me estranhou muito, que a gente estava munindo os produtores de informação e, com isso, eles estavam enfrentando de forma desigual o órgão gestor. E eu falei, não, essas informações estão todas com o órgão gestor. Nós modelamos o aquífero, está lá para ser utilizado. Então, Everton, o que eu trago é o seguinte, olha, nós estamos numa outra época da agricultura irrigada. Os produtores irrigantes estão preocupados com essa questão. Então, nós precisamos nos unir para estudos, né, para reconhecimento das necessidades de divulgação de conhecimento nessa área de recursos hídricos e lembrar que, nesse planejamento, não se pode abrir mão do principal usuário, que é o agricultura irrigada. Ótimo, muito obrigado, Everardo. Foi um prazer ter você aqui. Gente, a gente falou aqui com o Everardo Mantovani. Dê uma procurada nele na internet, ele tem trabalho sensacional, várias palestras, vários documentos, várias coisas que vocês podem acessar gratuitamente, o que é muito bom, tá? E ele consegue trazer uma luz onde todo mundo enxerga o irrigante como vilão, ele mostra que não é bem assim, que tem um lado excepcional onde todo mundo depende disso daí e temos muito a ganhar por uma irrigação bem feita. Parabéns pelo trabalho, Everardo. Gostei bastante da entrevista. Nós vamos divulgar seu trabalho para todo mundo. Obrigado. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado e essa possibilidade de a gente apresentar as ideias
e parabéns também pela iniciativa que você desenvolve dentro do Instituto, né? E precisamos mais disso, essa visão pragmática do setor, né? Onde você preocupa com o produtor, com a ciência, com a criança, né? Essa é uma visão que eu acho que vai trazer uma solução que a gente quer para o desenvolvimento da agricultura, da irrigação e principalmente da gestão hídrica no Brasil. Muito obrigado, obrigado. A gente vai voltar a conversar. Um abraço, Everardo. Tchau. Deixa eu parar de gravar aqui.